Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro do profeta Samuel. Nós estamos no 1 Samuel, capítulo 28. E nós vamos iniciar neste capítulo. O título é Saul consulta uma pitonisa em Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos à peleja, para fazerem guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens? Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que farás o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramã, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e juntaram-se os filisteus e vieram e se acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu. E estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: busca-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com os 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isto. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ela: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu próximo, a Davi,
como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, grandemente tremeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido por todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão. E ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. E porei um bocado de pão diante de ti, e come para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou, e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma mesa. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou farinha, e o amassou, e a cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Capítulo 29. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Giseel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui este hebreu? Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem para que torne ao lugar em que tu o pusestes, e não o desças conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Viva o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim viestes, até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje? Para que não vá e peleja contra os inimigos do rei meu senhor? Então respondeu Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que tens vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo a luz parte. Então Davi
de madrugada se levantou, ele e os seus homens, que partiram pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Giseel. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Capítulo 30. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag o tinha ferido. E tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo. E tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choravam, até que neles não houve mais força para chorar. Porém as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo. Porém a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, e alcançá-la-ei. Ele disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezom, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os seus 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezom. E acharam no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe água, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de pastas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço, egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe, por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado. E diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi,
e que deixaram ficar no ribeiro de Bezom, estes saíram ao encontro de Davi, do povo que com ele vinha, e chegou-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os homens e então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos. Mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jate, e aos de Aroé, e aos de Sifimote, e aos de Estemaó, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Omar, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Capítulo 31. A morte de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Giboá. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul, e a peleja se agravou contra Saul, e os frecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos frecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de arma: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravesse e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Giboá. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciaram-no no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-San. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e vindo a Jabes, os queimaram. E tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Deus dos exércitos, só o Senhor é Deus, ó Pai.
Só o Senhor é Deus. Aquilo que o Senhor determinou se cumprirá. Aquilo que o Senhor falou pela boca de teu profeta, nem uma vírgula, nem um ponto, nem um tio vai faltar, ó Pai. O profeta fala a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta atrás. Como agradecidos estamos a Ti, ó Pai. Como vemos a Tua palavra cumprindo na vida de Saul e a Tua palavra cumprindo na vida de Davi. Mas também nós vemos a Tua palavra cumprindo na nossa vida, ó Deus. Nós vemos o Senhor aperfeiçoando a Tua igreja através do quíntuplo de Efésios. Nós vemos Isaías 53 cumprindo na nossa vida, nós vemos Marcos 16, os sinais seguindo os crentes. Nós estamos vendo Hebreus 13, 8, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, se cumprindo em nossas vidas, ó Deus. Nós estamos vendo o Senhor preparando uma noiva, a Senhora eleita. Nós somos cumprimentos desta palavra, enquanto o mundo, ó Deus, está cumprindo a outra parte. Aquele que é sujo, suja-se ainda mais, mas a tua noiva, a tua eleita, estes eleitos predestinados da tua palavra, está cumprindo. Aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Ó Deus amado, vivifica a Tua palavra, Senhor, que cada um de nós possamos estar despertados para a voz do Teu profeta, despertados para a voz da Tua palavra, ó Deus, para acompanhar, Senhor, o movimento do Espírito Santo, o cumprimento da Tua palavra, porque podemos dizer, hoje tem se cumprido esta Escritura, o Senhor tem enviado Elias, o Senhor tem enviado, ó Pai, o quíntuplo de Efésios. O Senhor tem preparado uma noiva. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que os lares tenham saúde, saúde pela Tua palavra, saúde no corpo, na alma e no espírito, possam receber, ó Pai, as bênçãos celestiais que foram compradas com alto preço para os filhos de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.